Fala, meu povo! Fala, futuro concursado, tá? Pela Secretaria da Educação. Estamos aqui para dar o gabarito da prova específica de Química, tá certo? Que aconteceu agora neste domingo, tá bom? Olha só, como a gente ainda não tem aqui as questões para colocar para vocês acompanharem junto, né? Vendo qual é a ordem. E também... Como também pode mudar as frases das provas, tá certo? Então, não se atenta ao número da questão que eu vou falar aqui. Vou falar da questão 51, mas a tua 51 pode ser diferente da prova que eu estou resolvendo, tá bom? A frase da prova que eu estou resolvendo agora para vocês, que eu vou dar o gabarito, é: não há caminho fácil da Terra às estrelas, tá? O nome da frase é essa: não há caminho fácil da Terra às estrelas. Se tua prova é diferente, então escuta a leitura da questão, tá certo? E acompanha o gabarito. Olha só, esse primeiro bloco de questões que eu vou resolver, que é da 51 até a 55, nesta prova, ele vai falar do Saulite, tá certo? Ele trouxe aqui pra gente, né? O Saulite ele é chamado assim porque contém baixo teor de sódio. O tempero com essas características é composto de cloreto de sódio e cloreto de potássio. E ele é recomendado para pessoas hipertensas. E aí ele vai me dar os dados referentes, tá certo? Uma solução de Saulite ela foi preparada com 100 ml de uma solução de cloreto de sódio 0,2 molar e 200 ml de uma solução de cloreto de potássio com a concentração comum de 2,98 gramas por litro. Aí ele também fornece para a gente as informações da massa molar do cloreto de sódio, da massa molar do cloreto de potássio e também ele fornece para a gente o número de Avogadro, tá certo? Para considerar 6 vezes 10 a 23 vezes mol elevado a menos 1. Então, o item 51 desta prova, na solução de Saulite, preparada conforme o texto, estão contidos 1,2 vezes 10 elevado a 22 íons de sódio, ou de cátion sódio. Olha para cá. Quando a gente faz, né, tem aqui o cloreto de sódio. Quando a gente realiza a dissociação, Na+ e Cl-, olha só, eu vou dar uma ênfase, tá, maior nessas questões de cálculo em relação à resolução. Vou fazer realmente a resolução. As teóricas eu vou mais comentar e dar mais rapidamente o gabarito, tá certo? O que é que ele me dá de informação? Ele dá que a concentração do cloreto de sódio, a molaridade, é de 0,2 molar, isto é, 0,2 mol por litro, em um volume de 100 ml, ou 0,1 litro, tá certo? Então, se a gente vai encontrar o número de mols, né? Se eu tenho 0,2 mols em 1 litro, 0,1 litro vai ter quanto? É só multiplicar 0,2 por 0,1, tá? Que a gente vai encontrar 2 vezes 10 elevado a menos 2 mols. Só que, peraí, como a proporção é de 1 para 1, então a quantidade de cátion sódio também será... A quantidade de cátion sódio será 2 vezes 10 elevado a menos 2 mols, tá certo? Então, gente, encontrada tá a quantidade de íons sódio, né, que é a quantidade, número de mols de íons sódios, é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Agora a gente relaciona, tá, com Avogadro. Avogadro diz que um mol possui 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, átomos, íons, tá certo? Então, 6 vezes 10 elevado a 23 íons sódio. Mas a gente não tem um mol, né? A gente encontrou 2 vezes 10 elevado a menos 2 mols. Então, eu vou ter aqui x. X vai ficar igual a 12 vezes 10 elevado a 21. Andando uma casinha para a esquerda, fica 1,2 vezes 10 elevado a 22 íons. Opa, foi isso que ele disse no item 51. Então, o item 51, ele está correto, tá certo? Não se esquece, acompanha a leitura do item para saber qual vai ser a alternativa. Olha só, item 52, o cloreto de sódio é um composto iônico de estrutura cúbica de face centrada, correto.
com um número de coordenação igual a 6 para cada íon. Perfeito. Essa parte é teórica, exatamente é a estrutura do cloreto de sódio, tá? Vai ser uma estrutura, um composto iônico com estrutura cúbica de face centrada, tá? E tem um número de coordenação igual a 6. Então, esse item 52 ele está verdadeiro, está correto. Item 53, a concentração de íons cloretos na solução de Saulite preparada conforme o texto é inferior a 0,05. Então, você vai ter que calcular, ou você teria que calcular a quantidade de íons cloretos no NaCl, a quantidade de íons cloretos no KCl, né, no cloreto de potássio, e depois somar o total. A gente já tem, né, a quantidade de cloretos no NaCl, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Falta encontrar a quantidade de cloretos no KCl. Só que a diferença que ele deu aqui, ó, que é uma informação. Ele me deu a concentração comum do KCl, que é de 2,98 gramas por litro. Para encontrar a molaridade, só pegar a concentração comum e dividir pela massa molar, que foi uma informação também fornecida. A concentração comum é de 2,98 dividido pela massa molar. Qual é a massa molar que ele deu na questão? 74,6, né? Aqui grama por litro, aqui é grama por mol. Opa! Quando a gente divide 2,98 por 74,6, a gente encontra aproximadamente 0,04 mols por litro, tá? Opa! Para encontrar o número de mols, vai pegar esse 4 vezes 10 a menos 2 e multiplica pelo volume que ele me deu de cloreto de potássio, que é 200 ml, que é 0,2 litros. 0,2 litros é 2 vezes 10 a menos 1, tá? Não é isso? Ele me deu, então, o número de mols, 2 vezes 4 aqui, 8 vezes 10 elevado a menos 3. Não foi isso que ele me forneceu? Olha só, eu encontrei aqui a concentração comum, só refazendo, olha, 2,98 dividido por 74,6, a gente encontra 0,04 aproximadamente, que é 4 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Molaridade é número de mols dividido pelo volume. Então, o número de mols é igual a quem? Molaridade vezes o volume. Opa! Número de mol é a molaridade vezes o volume. Então, pegando aqui... Cadê? Deixa eu apagar. Deixa eu conseguir apagar aqui. Olha aqui, molaridade. Se liga. Se molaridade é número de mols vezes o volume, peguei aqui, ó, molaridade 4 vezes 10 a menos 2 vezes o volume de solução, que é 2 vezes 10 elevado a menos 1, que é 0,2 litros, tá? Então, 4 vezes 2, 8 vezes 10 a menos 3 mols. O número de mols total vai ser dado como, gente? O número de mol total vai ser 2 vezes 10 a menos 2, também pode ser 20 vezes 10 a menos 3, mais 8 vezes 10 a menos 3. Isso vai me dar 28 vezes 10 a menos 3, ou 2,8 vezes 10 a menos 2. Só que ele está pedindo a concentração total, né? Molaridade é o número de mols, 2,8 vezes 10 a menos 2, dividido pelo volume da solução, que é quanto? 3 vezes 10 a menos 1. 2,8 dividido por 3 dá aproximadamente 1, né? Vamos simplificar aqui. A gente pode fazer isso. 1 vezes 10 a menos 1. 1 vezes 10 a menos 1 é quanto? 0,1 molar. Ele fala que a concentração ele é inferior a 0,05 molar. Não, gente. É superior a 0,05. Então, esse item 53 ele está falso. Olha só o item 54. A solução de Saulite ela é classificada como eletrolítica e a sua condutibilidade elétrica é tão maior quanto menor for a sua concentração. Não. Se eu diminuo a concentração de íons na solução, eu diminuo também, por consequência, a condutividade elétrica. Ela realmente
é uma solução iônica, tá certo? É uma solução eletrolítica, mas ela vai ter uma maior condutibilidade se maior for a sua concentração. E o item 55 é um tema de coligativas, né? A adição de um sal light à água para o preparo de macarrão diminui a temperatura de ebulição. Já está errado, tá? Aumenta. E aumenta a pressão máxima de vapor. Contrário, diminui a pressão máxima de vapor. É bulioscopia ou também a tonoscopia, que a gente estuda o quê? A tonoscopia nós estudamos o abaixamento da pressão máxima de vapor após a adição de um soluto não volátil. Então esse item 55 também está errado, tá certo? Partindo para a próxima questão, onde a próxima questão fala um pouco sobre a alquimia, né? E ele traz assim, olha, no item 56, a seguinte proposição. De acordo com os parâmetros modernos, a alquimia ela pode ser corretamente classificada como uma ciência, já que segue todas as etapas do método científico. Está errado. A alquimia não é ciência, ela não segue as etapas do método científico, onde a gente tem aquela base teórica para fazer uma investigação, onde é estudado, repetição, com toda a padronização que nós conhecemos atualmente. Então esse item está errado. Olha o item 57. A transformação de metais citadas no texto assemelha-se à atual transmutação dos elementos, como, por exemplo, aquela que ocorre na síntese dos elementos com número atômico maior do que o urânio da tabela periódica. Ele está falando exatamente do fenômeno da radioatividade, onde um elemento químico se transforma em outro. O que a gente consegue perceber, né, trazendo com a analogia daquela época anterior, onde dizia que poderia pegar qualquer metal e transformar em ouro, através da instabilidade nuclear desses elementos radioativos, ocorre a transmutação, onde esse elemento químico vai se transformar em outro. Então esse item 57 ele está correto. Olha só, outra questãozinha de cálculo aqui para vocês, a questão do Breaking Bad, tá? Tem a questão onde ele traz elementos teóricos, que vai ser o item 58 que eu vou ler para vocês, mas também questões extremamente só de cálculo, tá? Olha só, a questão que ele me dá aqui é a questão da metafetamina, tá certo? A questão do Breaking Bad. Já vai pegando na tua prova aí para tu situar quais são os itens que eu vou ler aqui. Se liga. Cadê? Só tô copiando aqui a equação já para a gente fazer a análise corretinha, tá certo? Partindo das informações anteriores e considerando que a massa molar do dióxido de carbono, perfeito, ele me deu, é 44 gramas por mol. E ele nos dá também a massa molar da metafetamina, que é o C10H15N, que é 149 gramas por mol. Tá certo? Me deu também a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. E ele diz o primeiro item aqui, tá? Item 58. As moléculas triatômicas participantes da reação supracitada possuem geometria linear. Gente, existem duas moléculas aqui triatômicas, o dióxido de carbono e a água. Realmente, o dióxido de carbono possui geometria linear, mas a água possui que geometria? Angular. Então esse item está errado. Olha o que o item 59 ele traz para a gente como informação. Para a eliminação completa de 16 miligramas de metafetamina, ele me deu a massa da metafetamina. 16 miligramas, tá certo? Do corpo serão formados mais de 40 miligramas de gás carbônico e a gente precisa considerar um rendimento de 80% nesse processo. Então, deixa eu encontrar primeiro o número de mols da metafetamina. Vou pegar essa massa, que é 16 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, dividir pela sua massa molar, que é de 149 gramas por mol. Quando a gente faz essa divisão, tá? De 16 por 149, nós encontramos aproximadamente 0,1. 0,1 vezes 10 elevado a menos 3 mols, ou 1 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Estou aqui aproximando. Olha só, ele está comparando com o dióxido de carbono. Vocês concordam que a proporção é 10 vezes maior
é de 4 para 40. Então, vou multiplicar por 10 e encontro o número de mols do dióxido de carbono. É 10 elevado a menos 3 mols. Espera aí. Se eu pegar e multiplicar pela sua massa molar, eu encontro a massa do dióxido de carbono. Vai ficar 44 vezes 10 elevado a menos 3 gramas ou 44 miligramas. Mas espera aí, ele pediu para a gente considerar um rendimento de 80%. Multiplicado por 0,8, 44 vezes 0,8, a gente vai encontrar aqui, olha, aproximadamente 35,2 miligramas. O que é que ele diz para a gente de proposição? Olha, para a eliminação completa de 16 miligramas de metanfetamina do corpo, serão formados mais de 40 miligramas de gás carbônico. Não, gente, 35,2 é menor do que 40, então essa proposição está errada. 60. A soma das quantidades de matérias dos reagentes é igual à soma das quantidades de matérias dos produtos. Veja só, ele nem fala aqui que a reação está acontecendo em sistema fechado, para a gente usar a lei da conservação das massas, apesar que ele está falando de quantidade de matéria. E só a gente pensar aqui, ó, se eu considerasse 4 mols de metanfetamina e 55 mols de gás oxigênio, eu teria 59 mols nos reagentes. E nos produtos, 40 mais 30, 70, com 2, 72 mols. É diferente, então esse item está errado. Olha a questão de número 61. Para a eliminação completa de 12 miligramas, agora ele me deu uma massa de 12 miligramas de metanfetamina. Serão necessários mais de 6 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Bora perceber de quem? De oxigênio, tá? Perfeito. Bora encontrar o número de mols? Mesma relação, gente. Vou pegar esse 12 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, dividir pela massa molar, que é de 149 gramas por mol. Pegar esse 12, dividir por 149, eu encontro aproximadamente 0,08 vezes 10 a menos 3. Isso equivale a 8 vezes 10 elevado a menos 5 mols, né? Perfeito. Como a proporção é com quem? Com gás oxigênio, né? A proporção é de 4 para 55. 4 mols de metanfetamina, vou botar aqui de met, tá? De metanfetamina, produz, consome 55 mols de gás oxigênio. Mas eu não tenho 4, eu tenho 8 vezes 10 a menos 5 mols de metanfetamina. Então, vou ter quanto aqui? X. Ó, posso simplificar. 4 aqui, 8 dividido por 4 dá 2, né? Então, 55 vezes 2 dá 110. 110 vezes 10 elevado a menos 5 mols. E multiplicado por 6, né, que é a constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Olha só, vai ficar 110 vezes 6, dá 660, vezes 10, ó, 23 menos 5, vezes 10 elevado a 18, onde dá 6,6 vezes 10 elevado a 20 moléculas de gás oxigênio. Ele fala que é mais do que 6. Está correto, tá certo? Então, esse item 61, ele está corretíssimo. Olha aqui essa sequência do diagrama de fases, tá? Onde tem umas pegadinhas bem, ó, bem massa, que espero que você não tenha caído nela. Olha só. Questão de número 62, né? Ele fala assim, ele me dá o diagrama, tá? Onde a gente pode perceber... Cadê? Deixa eu apagar aqui. Tem essa conjuntura mais ou menos. Aqui é o monoclínico. Aqui está o enxofre rômbico. Aqui a gente sabe, né? Cadê? Tem outro ponto aqui. Tem um ponto a 96 graus Celsius. Outro ponto a 120 graus Celsius. Aqui tem outro ponto a 151 graus Celsius. Ele fala que aqui é líquido, aqui está no vapor e aqui é o sólido e tem um enxofre rômbico. Olha só, com referência ao diagrama anterior, que apresenta as fases mais estáveis em pressões e temperaturas diferentes para o enxofre,
Julgue os itens a seguir. Olha essa questão do número 62. As três fases do enxofre podem coexistir nas temperaturas de 96 graus Celsius, 120 graus Celsius e 151 graus Celsius. Pessoal, essa proposição está errada. Olha que pegadinha. Só existe um ponto triplo aqui nesse gráfico, que é a 96 graus Celsius. A 120 graus Celsius, Michael, não é ponto triplo, não? Não, porque na 120 graus Celsius a gente só pode ver quais fases coexistindo, líquido e vapor. E a 151, sólido e líquido. Não são pontos triplos, a 151 e a 120 graus Celsius. Então, está errado essa proposição número 62. Olha a proposição número 63. O diagrama de fases do enxofre possui 3 pontos triplos. Não, se a gente acertou a primeira, consegue também acertar a segunda. Está errado, só possui um único ponto triplo. Mas não é possível observar a existência simultânea de 4 fases. Não. Olha só, 64. Quando submetido à pressão de 1 atm a temperatura de 170 graus Celsius, o enxofre está na fase sólida, 170 graus Celsius. Está nessa região. E a pressão de 1 atm acaba caindo. Vocês pegarem um parâmetro aí na prova, acaba caindo na fase líquida. Então, essa proposição de número 64, ela está errada. Agora, olha só, para a gente fazer a sequência de 65 a 70, pega aí tua prova naquela questão que tem as curvas de solubilidade, dos coeficientes de solubilidade, tá certo? A gente vai fazer aqui algumas interpretações e eu preciso que vocês peguem esse gráfico, essa curva aí. Eu tô com a minha disponível, mas eu não consigo projetar aqui para vocês, então eu preciso que vocês me acompanhem. Olha só. Ele me dá aqui, né, as informações das massas molares do nitrato de sódio e do cloreto de potássio. E ele pergunta primeiro aqui. As dissoluções dos sais apresentados no gráfico são processos endotérmicos. Gente, vários são processos endotérmicos. Mas tem aqui o sulfato de césio, que é a última curva que começa lá próximo de 200 graus, né? E fica quase assintotando o eixo das abscissas, tá? Ela é exotérmica, né? Inicialmente, quando se aumenta a temperatura, seu coeficiente de solubilidade diminui com o aumento da temperatura. Então, não posso afirmar que são processos endotérmicos, tá? Item 66. Considere que uma solução de nitrato de sódio tenha sido preparada a 20 graus Celsius, dissolvendo-se 1 mol de nitrato de sódio em 100 ml de água. Ele está pegando, tá? Vou fazer aqui 1 mol de nitrato de sódio, NaNO3, em 100 ml de água. Cuidado, tá? Olha lá a unidade da solubilidade. A solubilidade no gráfico tá grama por litro, então tá para 1000 ml a solubilidade que a gente vê ali, tá certo? Então, olha só. Cadê? Dissolvendo-se 1 mol de nitrato de sódio, então ele está dissolvendo 85 gramas, tá? Em 100 ml. Isto é, ele está dissolvendo em 0,1 litro. Olha só, o coeficiente de solubilidade do nitrato de sódio, qual a temperatura que ele deu? A 20 graus Celsius. É aproximadamente 900 gramas por litro. Então, 0,1 litro vai dissolver 90 gramas. Tá? De acordo com a curva de solubilidade que ele deu. Posteriormente, o sistema tenha sido resfriado a 10 graus Celsius. Para 10 graus Celsius, a solubilidade cai para 80 gramas, né? 800 para 1000 ml, mais 100 ml vai ter 80 gramas. Opa, passou de 90 gramas para 80 gramas, só que antes eu tinha 85. Na situação inicial, todo soluto era dissolvido, porque a quantidade de soluto adicionada é inferior ao coeficiente de solubilidade. Mas quando há um resfriamento, quantos gramas desse nitrato de sódio vão precipitar? Apenas 5 gramas. Ele está dizendo aqui que é superior a 40 gramas. Não, gente, é a 5 gramas. Cuidado, porque se você não tivesse transformado, tá? Você colocaria 50 gramas e 50 gramas é superior a 40. Então, casquinha de banana, esse item está errado, tá? O item 66. 67. Todos os compostos referenciados no gráfico apresentados são iônicos.
e apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Ele deu nitrato de sódio, cloreto de cálcio, cloreto de sódio, nitrato de potássio, nitrato de chumbo, dicromato de potássio, o clorato de potássio e o sulfato de césio. Todos esses compostos são iônicos, tá? Verdadeiro. E os compostos iônicos têm características de o que, pessoal? Possuírem elevados pontos de fusão e de ebulição. Olha só o que ele me traz aqui no item 68. Uma solução de cloreto de potássio a 10 graus Celsius, encontrar aqui o cloreto de potássio, KCl, a 10 graus Celsius, tem um coeficiente de solubilidade muito próximo, tá? Quantos ml que ele vai me dar? Cadê? Uma solução de cloreto de potássio a 10 graus Celsius possui concentração e quantidade de matéria superior a 4,2 mol por litro. Espera aí, a 10 graus Celsius ele tem uma concentração de 300 gramas por litro. Bora transformar para molaridade? É pegar esse 300 gramas por litro e dividir pela massa molar, que é 74,6 gramas por mol. E aí você já consegue matar a questão. 300 dividido por 74,6 vai me dar 4,02. 4,02 é inferior a 4,2. Olha a pegadinha. Tá errado esse item, tá certo? 4,02 mol por litro. Olha só o que ele traz pra gente no item 69. A 50 graus Celsius, uma solução de 100 ml que contém 80 gramas de nitrato de potássio, ela é classificada como insaturada. A 50 graus Celsius, nitrato de potássio, 50 graus Celsius, nitrato de potássio, dissolve 900 gramas para 1 litro. Então, vai dissolver 90 gramas para 100 ml. Se eu adiciono 80 gramas, essa solução realmente ela é insaturada. Perfeito. Item 70. Em uma solução supersaturada, a concentração de soluto ela é superior à sua solubilidade. Tá? Então, sim. A uma dada temperatura. Mesmo assim, esse soluto permanece dissolvido após o aquecimento e lento resfriamento do sistema. Perfeito. Tá? Ainda consegue, sim, permanecer dissolvida até que esse sistema sofra alguma perturbação. E aí, ela vai precipitar, tá? Essa solução precipita e volta a ser classificada como saturada com corpo de fundo. Então, esse item 70 ele está correto. Tá bom? Olha só. Item 71. A respeito da tabela periódica e dos modelos atômicos, julguem os itens a seguir. 71. O carbono ele assume um número de oxidação negativo quando ligado a metais fortemente eletropositivos, como o caso do carbeto de cálcio, né? Hidretos metálicos aí, olha. Ou melhor, hidretos não, desculpa, os carbetos. Olha só. CaC2. Não é isso? O cálcio, ó, mais 2. O carbono, menos 1. Realmente, ele vai ter inox negativo. Esse item está correto. Agora, esse item 72. O modelo atômico de Bohr, ele permitiu a Mendeleev estabelecer a tabela periódica. Vê só, gente. Quando a gente fala do modelo atômico de Bohr, a gente está falando da parte, né, até de teorias quânticas, de uma certa forma. É um modelo atômico que falou sobre níveis de energia, né, a quantização do elétron. Porém, se a gente perceber, a tabela periódica proposta por Mendeleev, ela não traz em bases conceitos referentes ao modelo atômico de Bohr. Até porque Mendeleev, quando propôs a tabela periódica, ele disse que os elementos estão dispostos em ordem crescente de massa atômica. Nem de número atômico para a gente tentar conseguir fazer uma correlação. Então, essa proposição ela está errada. Olha agora a 73, onde ele confunde vocês, né? Tenta confundir vocês, na verdade, em relação à definição as definições das propriedades periódicas. A eletronegatividade é a quantidade de energia envolvida no processo em que o átomo isolado em seu estado fundamental recebe um elétron. Isso estaria perfeito se ele estivesse falando de afinidade eletrônica. Ele está falando de eletronegatividade, que é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para próximo de si quando realiza uma ligação química. Então essa proposição ela está errada, 73 está errada. Olha o item 74. Na tabela periódica moderna,
não é utilizada a classificação dos semimetais, perfeito. Aquela diagonal de semimetais que a gente antes tinha visto, tá? A gente não consegue mais perceber nos modelos da tabela periódica atual, porque eles foram realocados para ametais, tá certo? Então, tá perfeito esse item 74. 75, o hélio é o único gás nobre que não tem 8 elétrons na sua última camada de valência, tá? Isto é, o hélio só tem 2 elétrons na camada de valência, então esse item está correto. Bem, então, olha só, na próxima questão que a gente vai falar agora, fala do ácido acetil salicílico, tá? A questão falando sobre a dipirona, tá certo? Fala da titulação entre a dipirona e a soda cáustica, tá bom? Olha só, olha o que ele me dá como item. Deixa eu até apagar aqui para aproveitar esse slide. No item 76, que ainda é uma questão que exige cálculo para vocês. Considerando-se que 500 mg de comprimido de HAS, tá? Que é o ácido acetil salicílico, então ele me deu a massa que é de 500 miligramas de HAS. Ele me deu a massa molar, me deu, né, de 180 gramas por mol. Perfeito. Bora lá. Tenham sido dissolvidos em água e que a titulação deste ácido com hidróxido de sódio tenha gasto a 25 ml, perfeito. Ele me deu a concentração, a molaridade da base, que é de 0,1 molar, e que ele gastou um volume de 25 ml, perfeito. Deixa eu encontrar o número de mols aqui de base. O número de mols vai ser a molaridade, que é 1 vezes 10 elevado a menos 1, multiplicado pelo volume, que é 25 vezes 10 elevado a menos 3. Isso vai me dar 25 vezes 10 a menos 4, ou 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 mols de NaOH. Não é isso? Cadê? É correto concluir que a porcentagem, vê só, gente, é de 91%, não é isso? Vê, eu encontrei o número de mols de NaOH, e ele fala na questão que a titulação tem uma proporção de 1 para 1, então esse número de mols também é o do ácido. O número de mols do ácido acetil salicílico é 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Se eu quero encontrar a massa do ácido acetil salicílico, tá? Eu vou pegar esse 2,5 vezes 10 a menos 3 e multiplicar por 180 gramas. Olha só, esse 2,5 vezes 180, eu vou encontrar 450 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, ou 450 miligramas. E quando eu tiro a porcentagem de 450 miligramas de 500, que foi a massa que ele colocou para reagir, qual é a porcentagem? A gente encontra exatamente 0,9 ou 90%. Ele diz que é superior a 91%, tá? Errado, é exatamente igual a 90%. Agora, olha só, item 77. Na titulação, qual é a função da fenolftaleína? Tamponar? Não, a fenolftaleína funciona como um indicador. Ele diz na 77 o seguinte: a função da fenolftaleína nessa titulação é tamponar a solução. Tá errado. É funcionar como um indicador. Agora essa questão aqui, 0,800, tá certo? Item 78. O NaOH, que é o hidróxido de sódio, é um óxido básico binário. O hidróxido de sódio é uma base. Não é óxido, nem um composto binário ele é, porque tem sódio, oxigênio e hidrogênio. Tá errado. Item 79, pegadinha. A reação que ele está dando aí para vocês, mesmo tendo água, gente, não é uma reação de hidrólise. Vocês podem ver que é uma reação de oxidação da dipirona. Não é uma reação de hidrólise. Então, ele diz assim, ó, a degradação da dipirona ocorre por hidrólise. Está errado. É por oxidação. Item 80. A molécula de dipirona não apresenta grupo amida. Gente, vale aí um porém. Essa questão ela tá meio dúbia, tá certo? Vou dizer o porquê. Se vocês virem em relação à estrutura aí na dipirona, vocês vão ver que vai ter um composto, né? Vai ter um heterociclo com essa estrutura mais ou menos assim.
Cadê? Onde aqui, ó, tem um C dupla O. Aí você pode dizer, tem aqui, ó, uma amida. Não, gente. Na verdade, depende do que a banca vai considerar para vocês. Porque isso aqui, quando a amida ela é cíclica, ela é chamada de lactamas. Tá? Lactamas é uma amida cíclica. Então, olha a leitura dessa questão. A molécula de dipirona não apresenta grupo amida. Se a questão considerar lactamas diferente de amidas, esse item está correto. Porém, se a banca considerar que a lactama é um tipo de amida, porque é um tipo de amida, mesmo tendo propriedades reacionais diferentes das amidas, então esse item está falso, tá? Então, essa questão de número 80 vai depender do que a banca considerar. Cabe esta observação, tá? Se eles quiserem ser mais específicos, ele pode dizer que esse grupamento aqui não está representando uma amida, e sim uma lactama. Porém, lactama é um tipo de amida, mesmo tendo propriedades reacionais diferentes. Então, se ele não for tão específico assim e disser, não, mesmo chamando de outro nome, lactama é um tipo de amida. Então, esse item está falso. Tá certo? Cabe esta observação aí para a questão de número 80. Questão de número 81. Nessa reação, a dipirona atua como uma base de broncha de louro. A gente nem consegue ver aqui o par conjugado, tá? A gente não consegue ver a aplicação aqui dessa teoria do par conjugado. Então, essa proposição está errada. Olha só a questão de número 82, desculpa. É a questão, ou melhor, essa sequência de 82 até 87 é uma sequência referente à cinética química, tá? Onde ele nos dá a reação global da reação, a velocidade, né, o ozônio se decompondo em gás oxigênio, tá certo? E aí, a conversão, melhor dizendo, tá, do gás ozônio em gás oxigênio, melhor falar assim. Então ele fala aqui, ó, na questão de 82, se a taxa de produção do oxigênio for igual a 3 vezes 10 a menos 5, tá? Está dizendo a velocidade aqui, né? Também ele chama aí de dt. É 3 vezes 10 elevado a menos 5 mols por segundo. Mols por segundo. A taxa de consumo do ozônio é menos 2 vezes 10 elevado a menos 5. Esse menos aí, gente, tá certo, porque reagente ele é consumido com o passar do tempo, tá? Só fazer aqui, ó. A velocidade média da reação vai ser do ozônio sobre 2, que é igual a do O2 sobre 3. Velocidade do O2, 3 vezes 10 elevado a menos 5 sobre 3, é igual à velocidade do ozônio sobre 2. Então, a velocidade do ozônio realmente vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 5 mol por segundo. Como ele está dando aqui negativo porque é reagente, esse item está certo, tá? O item 82 está correto. Agora, olha só. O item 83, a etapa 2. A etapa 2, ele diz aqui, ó, que é o gás ozônio mais o oxigênio molecular produzindo 2O2 gasoso. A etapa 2 do mecanismo proposto, em que a molécula do ozônio reage com o oxigênio atômico, ela é bimolecular. Perfeito, ela está acontecendo entre duas moléculas, ela vai ser realmente bimolecular. Perfeito. 84. A reação da etapa 2 do mecanismo proposto ocorrerá se a energia potencial do complexo ativado for menor que a dos reagentes. Não, gente. Se a energia potencial do complexo ativado, ela não pode ser menor do que a dos reagentes. Ela tem que ser maior, até porque para sobrepor a energia de ativação. O complexo ativado está aqui. Então tem que ser maior do que essa energia para que a reação aconteça. Se for menor do que a dos reagentes, essa reação não acontece. Então esse item está errado. A degradação do oxigênio é uma reação de dissociação. A dissociação é um tipo de reação onde a gente separa os íons já existentes. Não tem nem íon. Está errado. Item 85 está falso.
Item 86. A espécie O é o catalisador da reação. Deixa eu colocar a etapa 1. A etapa 1 é O3, produzindo O2 gasoso mais o oxigênio molecular, ou oxigênio atômico. Gente, o oxigênio atômico ele é formado e depois consumido. Ele não é catalisador, ele é intermediário da reação. Item 86 está errado. Olha o item 87. A lei de velocidade de reações que ocorrem em muitas etapas é determinada pela reação global. Já nem vou mais ler. Está errado. Quando a reação não é elementar, a lei da velocidade ela é determinada pela etapa lenta e não pela reação global. Então, a proposição 87 ela está errada. Olha só agora essa sequência da questão que fala sobre o ibuprofeno, tá? 88, 89 e 90. Simbora. A fórmula molecular do precursor do ibuprofeno é o C9H10O2. Qual é o precursor? Vamos ver aqui a leitura da questão? O ibuprofeno, que tem massa molar de 206 gramas por mol, ele é um analgésico e anti-inflamatório produzido a partir do ácido. Opa, ele está me dando aqui, ó. Se liga aqui no slide. 3-fenilpropanoico. Olha só. Ácido propanoico tem 3 átomos de carbono. E vai ter um grupamento fenil, um carbono de número 3. Tá? Que esse carbono tem 1, 2, 3, 4. Opa, completar com hidrogênio. Para a gente dar a sua fórmula molecular. E aqui tem um hidrogênio, hidrogênio. Ele pergunta, né? A fórmula molecular do precursor do ibuprofeno é C9H10O2, do ácido 3-fenilpropanoico. Tá certo, é o C9H10O2, esse item está correto. A reação do ácido 3-fenilpropanoico com álcool forma um éster. Perfeito, reação de esterificação. Ácido carboxílico com álcool forma éster e água. Tá correto. 90. Para produzir 25 ml de solução aquosa de ibuprofeno com concentração igual a 0,5 molar, é necessário usar uma massa inferior a 2 gramas. Olha só. Só pegar aqui, ó, a molaridade que ele deu, que é de 0,50 mol por litros. O volume que ele deu, que é de 25 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Número de mols é só multiplicar 0,5 por 25 vezes 10 elevado a menos 3, onde a gente encontra 12,5 vezes 10 elevado a menos 3 mols, tá? Onde se multiplicar pela massa molar, nós encontramos a massa, né? 206 gramas por mol. 12,5 vezes 206 dá 2.575 vezes 10 elevado a menos 3, onde dá 2,575 gramas, né? Ele disse que é inferior a 2 gramas, está errado, é superior a 2 gramas. Olha só agora, vamos para o bloco que vai das questões de número 91 até a 98, onde aborda, né, as metodologias na construção do conhecimento no ensino de química e os recursos didáticos voltados a esse ensino, tá? Aí pede para a gente julgar esses itens. Olha só, agora só são questões teóricas para a nossa vida. Se liga. 91. As tendências teórico-metodológicas modernas para as estratégias de ensino de química incluem resolução de problemas, relações, ciências, tecnologias, sociedade, CTS, linguagem e comunicação em sala de aula, modelos e analogias, concepções espontâneas e conflito cognitivo, aulas experimentais e laboratoriais, usos de novas tecnologias na educação, entre outras. Isso está perfeito, gente. Esse item 91 está correto. Olha o item 92. A resolução de problemas é uma estratégia que contempla a estruturação de atividades de laboratório como investigações ou problemas práticos que o educando deve resolver. Essa estratégia só admite problemas fechados. A gente já
para por aí. Problemática não vai ter só problemas fechados com questões fechadas, tá certo? Esse item já para por aí, tá errado. Mas olha só, em que os procedimentos e os recursos são dados pelo professor, cabendo ao aluno a tirar, ou melhor, ao aluno a tarefa de tirar suas conclusões. Esse item tá errado, não só admite problemas fechados. Olha a questão de número 93. É consenso entre os especialistas de ensino experimental de ciências que as observações e experimentações dos alunos devem ser livres. Já está errado por aí. Não é? O aluno chegar no laboratório e o aluno faz o que quer. Hoje eu quero fazer tal experimento, vai de maneira aleatória. Não, não pode ser livre, tá? Ou seja, não são sujeitas a ideias a priorísticas. Muito pelo contrário. Tudo que nós realizamos em laboratório prático, alguém já realizou experimentalmente antes e nos dá ou já nos deu alguma base para que a gente dê continuidade nos dias atuais. Olha o item 94. Então tá, o 93 está errado, tá? Olha a questão de número 94. Para que as atividades experimentais de química tenham sucesso, é fundamental que a escola detenha espaço físico e condições materiais adequadas para a execução dessas atividades, como um laboratório dotado de diversas substâncias químicas puras e equipamentos adequados para a realização dos experimentos, tais como vidrarias, materiais plásticos, porcelanas, ferragens, balança, estufa, banho-maria e placa de agitação magnética com aquecimento, entre outros. Sonho, né? Mas sim, está verdadeiro. A gente precisa, para ter aulas com experimentação, toda essa estrutura. Claro que não é o que a gente consegue ver na prática, né? Mas o que a teoria está trazendo aqui está perfeito, está correto. O item 94 está certo. 95. Tanto nas atividades teóricas como nas experimentais, é imperativo que o professor resolva os problemas para os alunos e mostre que a eles só existe uma resolução possível para cada problema. Está errado, né? Questões de química, por exemplo, existem várias resoluções para um único problema e eu não posso ser imperativo, exigir que meu aluno só faça desse jeito. Então esse item está correto. Olha o item 96. No ensino de química é sempre recomendável a abordagem da aula expositiva, preferencialmente utilizando-se recursos tecnológicos como apresentação com projetores. Ué, é sempre recomendável que eu só dê aula de data show usando projetor? Não, tá errado, tá certo? Item 97. No construtivismo, o professor não é visto como um simples detentor e transmissor do conhecimento, mas principalmente como um mediador que auxilia, dá suporte e estimula os alunos na construção de seus próprios conhecimentos. Os alunos, por sua vez, são vistos como sujeitos ativos nesse processo. Essa questão está perfeita, sem mais a acrescentar. Item 98. A abordagem construtivista propõe que o aluno participe de forma ativa no seu próprio processo de aprendizado, por meio de pesquisa em grupo, experimentação, desenvolvimento do raciocínio, estímulo à geração de problematizações, formulação de hipóteses e solução de dúvidas. Também está perfeito, não tem nem o que acrescentar, nem o que retirar desse item. O item 98 está verdadeiro. Agora um pouquinho sobre segurança e prática de laboratório. Olha só, no que se refere a conceitos básicos de técnicas, materiais e normas de segurança laboratoriais, julgue os itens subsequentes. Item 99. O aquecimento de solventes inflamáveis em operações de refluxo, destilação, extração e evaporação deve ser efetuado em banho de água ou banho de óleo. Perfeito até então. Devendo ser evitado tal uso de chama aberta ou placa de aquecimento elétrica. A gente usa a placa de aquecimento elétrica, mas claro que tem que ser utilizado o quê? No banho de óleo, tá certo? Então esse item aí está errado. Item de número 100. Olha só, a gente não pode usar, olha, o que poderia confundir vocês é que a gente não pode usar diretamente esses solventes nesse aquecimento direto. Utilizamos o banho de óleo, tá? Ou de água. Mas a gente utiliza a placa elétrica, por exemplo, para que coloquemos o banho de óleo em cima e que aconteça, por exemplo, a destilação, refluxo, evaporação, certo? Então, item 99 está errado. Item de número 100. Em laboratórios de ensino deve-se evitar
utilizar certas substâncias químicas, tais como hidrazina, hidroxilamina e alguns peróxidos que podem sofrer decomposição espontânea de forma explosiva, induzida por aquecimento, catalisadores ou simples toque mecânico. Tá perfeito, tá certo? Esse item tá verdadeiro. Deve-se evitar utilizar, com toda certeza, principalmente laboratórios de ensino com muitos alunos, a gente deve evitar utilizar esses tipos de substâncias. Item 101. Olha só. Para se diluir ácidos concentrados, deve-se adicionar água ao ácido lentamente sob agitação. É clássico, né? Nunca água no ácido, sempre o ácido na água. Esse item está errado. Olha o 102 e o 103. Julgue os itens que seguem relativos à avaliação de aprendizagem aplicada ao conhecimento químico. Para os teóricos da avaliação da aprendizagem, avaliação e exame são sinônimos. Não, gente. Eles têm conceitos distintos. Esse item está errado. Item 103. Para além da verificação de erros e acertos dos estudantes e, consequentemente, da atribuição de valor à sua apreensão de conhecimento, a avaliação de aprendizagem visa também e principalmente identificar aspectos que devam ser melhorados nos processos de ensino e aprendizagem. Tá perfeito esse item, sem ter o que acrescentar. Olha agora as questões referentes ao currículo de Química no estado de Pernambuco. Item 104. Algumas habilidades, olha só, não é só Química não, tá? Química e Ciências da Natureza e suas tecnologias no ensino médio. Não só Química, Química e Ciências da Natureza e suas tecnologias. Algumas habilidades relacionadas à sustentabilidade ambiental, qualidade de vida e condições de saúde da população, mas nenhuma relacionada às tecnologias de vanguarda, como inteligência artificial, nanotecnologia, novos materiais e comportamentos incomuns dos estados exóticos da matéria. Esse item 104 está verdadeiro. Agora olha o item 105. Debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimento da área de ciência da natureza, tais como as novas tecnologias genéticas, tratamentos com célula-tronco, neurotecnologias, tecnologias de defesa, estratégias de controle de pragas, considerando aspectos legais e éticos, privilegiando a argumentação consistente e responsável e respeitando os diferentes pontos de vista. Também é exatamente isso que o currículo de Pernambuco traz. Esse item 105 também está verdadeiro. Certo, gente? Assim a gente vai encerrando a correção, tá, da prova de Química do SEE. Espero que você que tenha se preparado aqui no NUSE tenha se dado bem, tá certo? E eu vejo vocês agora na nomeação e logo depois na posse. Beijão e até mais. Tchau, tchau.